interesse pela China tem crescido muito, incluindo entre os brasileiros. Somado ao desconhecimento, um certo viés ideológico não tem permitido que as pessoas tenham dimensão do que é esse país, né? E acabam algumas pessoas ficando com medo. Quais seriam os riscos, então, de viajar pela China? Neste vídeo, vamos contar para vocês. A China tem despertado grande interesse de todos pelo Brasil e pelo mundo, especialmente quando se trata do assunto tecnologia. A imagem de cidades tecnológicas fortemente iluminadas costuma encantar pessoas em toda parte. Esse espetáculo de luzes começa às 6 da noite, vai até às 10 e é super disputado, mas é muito lindo. Despertando fascínios semelhantes estão suas construções milenares e a riqueza de sua cultura. Esses mesmos encantos, no entanto, podem ser constrangidos pela existência de muitos medos com relação ao país. Nos mais práticos, envolvendo a língua incompreensível e a culinária exótica, até leituras ideológicas ou fantasiosas em torno dos milhares de chineses que, com seus livrinhos de Mao Tse-tung sob os braços, estariam dispostos a conduzir uma espécie de revolução comunista planetária. Ora, vamos falar dos fatos. Ok, viajantes, precisamos ajustar expectativas quanto ao que a China é de fato hoje. Organizamos esse vídeo em torno de 5 principais medos e vamos começar pelo primeiro, o medo do mandarim e da impossibilidade de comunicação. O mandarim é simplesmente a língua mais falada no mundo e sua escrita é feita com ideogramas que representam palavras ou ideias, e não letras como no português. Tudo na prática se torna indecifrável para nós. Como seria possível viajar desta forma? Ora, da mesma forma como você faria sem falar alemão na Alemanha. Só que com uma vantagem: os chineses nos parecem muitíssimo mais preparados para lidar com os não falantes do mandarim se comparado com os alemães. Ok, na Alemanha muitas pessoas falam inglês, o que não ocorre na China. No entanto, precisamos considerar aqui algumas coisas. A primeira é que todo o transporte público que usamos, especialmente nas grandes cidades, e não são poucas, certo? Nos deparamos com estruturas bilíngues. O metrô de trens, por exemplo, tem informações em inglês. Vai comprar um bilhete para o metrô? A máquina te atende em língua inglesa. E as demais situações? Nas ruas, em restaurantes, supermercados, atrações, quando a pessoa não fala inglês, e isto é bem comum, elas usam com muita desenvoltura os tradutores nos celulares. É possível estabelecer alguma conversa usando esses aparelhos. Não é que sejam perfeitos, mas resolvem boa parte das situações. A gente tem usado o tradutor do Google e tem dado certo, mas ele tem limite. Por exemplo, agora a gente foi pedir uma comida e apareceu a tradução macarrão de carne e macarrão de carne. Aí a pessoa nos perguntou o que a gente queria, macarrão de carne ou macarrão de carne. Aí eu apontei um símbolo lá e falei assim: fé em Deus, vamos ver o que vem. Bom, a gente falou que o tradutor estava dando macarrão de carne, e aí a gente conseguiu conversar com um rapaz que também era freguês do restaurante. E aí ele nos explicou que a gente pediu... Ele falava inglês, Ele falava inglês, né? Então a gente tinha ou o macarrão noodle, né, o macarrão frito, ou o macarrão de arroz. E a gente acabou pedindo o macarrão de arroz, que foi melhor, né? Enfim, então uma delícia. E o Google Tradutor não é sensível a essa diferença? Não, é sensível. Ficou noodle, é macarrão de carne e macarrão de carne. Sendo assim, podemos garantir que o medo do mandarim é infundado. Não será um problema que definirá a qualidade de sua viagem. Ainda como parte do problema de comunicação, é preciso dizer que a internet que conhecemos não funciona na China. Ou seja, eles não permitem que as grandes empresas como Google, Meta e outras que oferecem serviços como Facebook e Instagram funcionem por lá. O governo chinês considera que essas empresas representam uma ameaça à segurança nacional.
Sobre isso, temos mais duas considerações. A primeira é que ninguém pode dizer que eles estejam errados. Basta olharmos para o poder que essas empresas representam hoje, inclusive ameaçando governos e seus sistemas de justiça. Mas ok, a questão é que já somos usuários desses sistemas. Logo, não os acessar nos coloca em problemas de comunicação com nossas famílias, amigos e demais pessoas no Brasil ou onde for, certo? Pois bem, fizemos um vídeo específico em que tratamos do uso da internet na China, simplificando muito, há meios técnicos para você acessar as redes sociais, de modo que isso também não será um problema em sua viagem. O eSIM Card que a gente contratou da Olafly está funcionando bem até agora, VPN funcionando bem até agora, e conseguimos comprar o bilhete do metrô usando o Alipay com todas essas internets aí que nós conseguimos. Está dando certo até agora. Medo número 2. Choque cultural e costumes locais. A primeira coisa que qualquer viajante precisa lidar é com a diferença social e cultural entre as pessoas. A rigor, isso não é um problema, mas é uma das coisas mais interessantes para quem gosta de fazer viagens, certo? Viajante que é viajante tem praticamente uma veia de antropólogo, se encanta com as diferenças culturais e com as diferentes formas de viver. Neste ponto, a China nos oferece muito, mas isso representa também um problema? Não é a nossa experiência. Vejamos. Gente, vamos entrar agora em uma mesquita na China. Como a gente sempre fala, independente de ter religião ou não, ou qual seja a sua, conhecer espaços religiosos são sempre importantes para conhecer a cultura. E uma mesquita na China é algo bem interessante. Vamos lá? A primeira coisa que nos chamou a atenção no país é a limpeza. Tudo é muitíssimo limpo e organizado. Bom, a gente quer destacar a limpeza da cidade, né? Mesmo uma cidade muito cheia, com multidões na rua, né? Hoje é domingo, tem muita gente na rua. A gente não vê sujeira no chão. E por dois motivos, né? Um, que a gente não vê ninguém jogando coisa no chão. E também porque tem várias pessoas, né, catando, assim. Toda hora tem alguém varrendo. Pequenas sujeiras, né? A gente não vê garrafa jogada, copos. A gente não vê, mas guimba de cigarro, um papelzinho caiu. Enfim, assim, é surpreendente, é bem interessante. Aquelas multidões que vemos na TV, andando de um lado para o outro, costumam ser muitíssimo ordeiras. Basta uma viagem de metrô para nos darmos conta disso. Ambiente limpo, sem tumultos e gritarias. Quais seriam os pontos de atenção? Em primeiro lugar, uma certa desordem que vemos na circulação das scooters, aquelas motos elétricas. Eles usam isto aos milhares, é simplesmente impressionante. Algumas vezes, é verdade, nos sentimos ameaçados por elas. A regra é não alterar sua rota numa travessia de rua ou numa caminhada na calçada. Eles estão acostumados, não irão te atropelar. Pelo menos, foi assim a nossa experiência. Outro ponto de atenção são os banheiros. Aqui uma notícia boa e uma outra que exige atenção. A boa, aqui há muitos banheiros públicos espalhados nas cidades. Bom, pessoal, todo mundo que viaja, que passa assim, o dia na rua, né, caminhando, conhecendo os pontos turísticos, na hora do aperto, às vezes passa um aperto, né? Nem todo lugar tem banheiro público disponível. E aqui, pelo menos em Pequim, o que a gente tem visto, assim, muitos banheiros públicos disponíveis em várias partes da cidade, banheiros limpos, né? Enfim, você não precisa pagar para entrar, super de boa. Assim como Pequim, Xangai é uma cidade bem provida de banheiros públicos, então você não vai passar apertos por aqui. Todos que frequentamos, mais uma vez, incrivelmente limpos. Sabe, banheiro de shopping? Era o que víamos nas ruas, tudo impecavelmente limpo. No entanto, alguns desses banheiros seguem o padrão asiático. Na prática, quase sempre nós nos deparamos com uma oferta de banheiros dos dois tipos, ocidental e asiático. Mas em alguns casos havia apenas o asiático, que exige um certo cuidado. Nada que não possa ser adaptado nos primeiros dias no país. Porém, né, as meninas têm uma complicação. Em muitos locais, o banheiro, né, feminino, ele tem apenas um banheiro que é para agachar, né? É um tipo de... não é um vaso sanitário, né, mas o sanitário é para você fazer xixi agachadinha.
Então, meninas, é pra fazer xixi agachadinho. Acho que como se tivesse um pinico, né? Mas há muito tempo que eu não faço xixi num pinico, acho que desde quando eu tinha 2 anos de idade. Então, não sei usar. E aí pra gente é meio complicado, né? Então, aí fica um aperto. Porém, descobri que em alguns banheiros, né, tem banheiro de acessibilidade. Aí esse sim tem o vaso sanitário como a gente conhece. Então fica ligado, né, se tiver lá acessibilidade já sabe que vai poder, né, vai encontrar um banheiro, um vaso como o que a gente tem aí no Brasil. Bom, pessoal, falando sobre banheiro novamente, tomei coragem e fui experimentar usar o banheiro, né, agachadinho. Não tem mistério nenhum. Pra gente que usa banheiro fora de casa e conhece a famosa posição do aviãozinho, é isso, não tem mistério. Pode ir com fé que você não vai cair ali no negócio. Ainda sobre choque cultural e costumes, precisamos comentar sobre a comida chinesa. Fora da China, fomos levados a pensar que eles comem cachorros e toda sorte de insetos, e que teremos que fazer o mesmo por lá. Nossa experiência mostra o contrário. Insetos apareceram residualmente, normalmente na oferta em rua. Na prática, a culinária chinesa é muitíssimo interessante, com muita fritura e cozidos. Massas são amplamente consumidas. Na descrição deste vídeo vamos deixar uma matéria que fizemos só sobre alimentação na China. Esperamos derrubar certos tabus. Bom, pessoal, como a gente pode ver aqui, a rua tem seus quiosques fechados, então a gente não sabe por que não está funcionando aquele comércio que você já pode ter visto em algum vídeo, em que as pessoas, né, vendem espetinhos com larva, com escorpião, com algum inseto, né? Bom, nessa região aqui, isso é uma coisa mais para turista mesmo. Pode ser que haja algumas partes do país em que o pessoal se alimente, né, mesmo com esses tipos de animais. Bom, vale lembrar que no Brasil tem um pessoal que curte comer uma farofinha de tanajura. Então, para nós brasileiros não é nenhuma novidade, né, pessoas se alimentarem com insetos. Estamos dizendo que não deve tomar cuidado com a alimentação? Não, deve sim. Atentar, por exemplo, para o uso bastante intensivo de pimentas. Quando for se alimentar, sobretudo na rua, convém impedir que a pessoa não coloque pimenta, mas às vezes isso não é possível. Úrsula, descreva o sabor bem equilibrado, a pimenta bem usada. Diga. Então, a gente quis comer uma coisa mais leve, né? A gente está comendo muito macarrão, então resolvi pedir uma berinjela com pimentão. É muita pimenta. Não tô conseguindo sentir o gosto da berinjela. Mas é bom que a gente... Na verdade a gente não sente o gosto nem de nada, nem do pão, da massa, de outra coisa, só pimenta. Bonito, mas a gente tá comendo cheiroso. Pimenta pura. É, o cheiro é bom. O cheiro é bom, é bonito, mas é muita pimenta. No que é só para os fortes. Só não ganha do curry roast que eu comi na Alemanha, que a gente pediu aquele, lembra? 6, o máximo da pimenta. Medo 3, o medo da poluição. A China é conhecida pela poluição do ar e do meio ambiente, em termos gerais. Em muitas grandes cidades, como Pequim e Xangai, a qualidade do ar pode mesmo ser baixa, especialmente no inverno. Turistas com problemas respiratórios podem precisar de máscaras faciais e devem ficar atentos aos índices de poluição. Se for o caso, convém usar soro fisiológico no nariz para diminuir os efeitos da poluição. Ou seja, há questões aqui, mas convém não as exagerar. Nas últimas décadas, o que os chineses fizeram foi realmente enfrentar a questão ambiental. A quantidade absolutamente imensa de carros elétricos, a maior frota do mundo, revela que a tal da transição energética já é uma realidade naquele país. A qualidade das águas nos rios e lagos igualmente melhorou. Assim, não se deve preocupar necessariamente mais com a poluição na China, se comparado ao que enfrentamos no Brasil. Medo 4. O medo do comunismo. Para início de conversa, desde o final dos anos 1970, a partir das reformas conduzidas por Deng Xiaoping, não é mais possível dizer que a China seja um país comunista, pelo menos da forma como sempre compreendemos o comunismo, considerando a experiência soviética e mesmo a cubana.
Há muita discussão acerca do sistema econômico chinês hoje, se estamos falando, por exemplo, de um socialismo de mercado ou de um capitalismo de Estado. O que se vê nas ruas, contudo, é uma imensa classe média em trânsito, carrões, lojas bacanas, condomínios imensos, enfim, tudo o que se pode ver em qualquer cidade desenvolvida. Quer saber como que é um shopping na China comunista? Dá uma olhada. Como qualquer outro, só que mais rico. Não nos deparamos, por exemplo, em nenhum momento de nossa viagem com favelas ou algo parecido. E olha que caminhamos pelas periferias. Não há pobres? Certamente que há, mas não nos deparamos com situações que podemos ver em grandes centros do nosso país, por exemplo. Mas você pode nos perguntar, e o sistema de vigilância com câmeras espalhadas por toda parte? Sim, ele existe e realmente impressiona. As cidades chinesas são completamente monitoradas por câmeras, elas estão em toda parte. O contingente policial, quase sempre sem armas, é igualmente imenso. Considerando que você é um turista e não vai ao país para fazer ativismo político, criamos que não há razão para se preocupar. As cidades se revelaram muitíssimo seguras para quem chega no país para curtir suas belíssimas atrações e respeitar seu povo. Para finalizar este ponto, cabe comentar que o povo chinês é muitíssimo acolhedor. Uma coisa que logo muito nos impressionou é a boa vontade e simpatia deles para conosco. Perdido na rua, necessitando de ajuda, algumas dificuldades com o idioma, sempre tinha alguém que revelava paciência e boa vontade. Este é um ponto que se revelou muito importante em nossa boa avaliação de nossa experiência no país. Para finalizar este vídeo, cabe comentar sobre um problema real que exigirá sua atenção caso se dirija do Brasil para a China. É o deslocamento. Ele é muitíssimo longo e pode ter implicações para a sua saúde. Não subestime esses problemas que vão de um simples resfriado a uma trombose por conta do muito tempo que precisará permanecer sentado. Fizemos um vídeo só para tratar dessa questão. Ele também se encontra em nossa playlist sobre a China. Passamos pela imigração, super tranquilo, revistando bagagens normalmente, como em vários outros aeroportos quando a gente chega. E agora saímos e vamos procurar o metrô. O interessante é que tem um formulário que a gente preenche, que boa parte, quer dizer, as perguntas que se faz na imigração você já preenche no formulário. Preenche no formulário, o motivo da viagem, os dados da tua volta, enfim, é bom ter isso anotado. Depois a gente pode comentar melhor. E são perguntas que a gente responde também quando vai tirar o visto, né? A mesma coisa. Mas enfim, deu tudo certo, tem pessoas ajudando a preencher a documentação, tudo muito tranquilo. Agora a gente vai procurar o metrô. Vamos lá. Enfim, esperamos que este vídeo tenha te animado a conhecer este incrível país. Mas e aí? Deixamos de contemplar algum medo importante? Deixe seu comentário neste vídeo.